sou Ângelo Pavini, estamos aqui em mais um Café na Arena. Hoje o nosso convidado é Luiz Crisóstomo de Oliveira Filho, ele é executivo do mercado financeiro e autor do livro Parcerias Público-Privadas, falando das experiências com projetos de privatização e projetos de parceria entre governo e iniciativa privada para desenvolvimento de projetos. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigado a você, Ângelo, pelo convite. Queria começar falando um pouquinho do tema do livro, né? As parcerias público-privadas, a parceria entre o Estado e o governo e as empresas privadas para tocar projetos. Recentemente você teve alguns esforços do governo em licitar estradas que não foram muito bem. Você teve algumas tentativas também de venda das áreas do pré-sal que tiveram um concorrente só, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que está acontecendo? Você é uma pessoa também que esteve no governo, participou do BNDES, justamente na época da grande desestatização. Você participou até do grupo de desestatização do BNDES, né? Eu acho que a ideia um pouco desse trabalho, feito em coautoria com o meu colega Gessner Oliveira, é exatamente tentar aprofundar a possibilidade cada vez maior de maior relacionamento entre o setor público e o setor privado, em especial nos segmentos de infraestrutura, mas não exclusivamente nesse setor. Setores em que o Estado tem uma participação e que não consegue dar conta. O que acontece hoje, eu acho, no Brasil, infelizmente, apesar dos esforços mais recentes do governo, nós ficamos parados pelo menos 5 anos discutindo que íamos fazer uma concessão privada nas rodovias, íamos fazer uma concessão de ferrovias, íamos discutir a questão dos portos, iniciamos e paralisamos a discussão toda do petróleo, né? Olha o que aconteceu com a Petrobras, a produção caiu, né, em função de 5 anos paralisado, e também a mobilidade urbana, né? Olha só o caos urbano onde todas as grandes metrópoles do Brasil. Então a agenda de investimento do Brasil, Pavini, eu acho que fica muito comprometida enquanto a gente colocar acima dessa agenda uma visão ideológica. Você acha que hoje o Brasil é visto como um lugar, vamos dizer assim, inseguro para investir? Então, o estrangeiro, o contato que você tem com investidores, a visão é essa, de um país que pode não respeitar a regra, pode quebrar contrato? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente tem, até o presente momento, respeitado regras, mas alguns movimentos recentes têm gerado uma desconfiança muito grande. Eu não diria que o investidor estrangeiro não vê o Brasil como oportunidade, ele ainda vê. Nós somos uma das maiores economias do mundo, temos um forte mercado consumidor, mas para investir a longo prazo, não estou falando para entrar no mercado, comprar um título público e vender, né, de uma forma oportunista. Estou falando de investimentos de longo prazo e nós somos uma nação que recebe um volume muito grande, somos um dos 5 maiores receptores de investimentos de longo prazo. Para que isso se mantenha, Ângelo, é fundamental que as coisas se equilibrem do ponto de vista de percepção regulatória, de estabilidade de regra. Se isso começar a ficar frequente, eu acho que aí nós podemos correr um risco de causar desinteresse pelo Brasil. Afinal de contas, outras nações vão começar a atrair o capital que flui para o Brasil. Você falou do pré-sal, por que teve uma empresa, só um participante, né? O que foi isso? Foi novamente a falta de clareza das regras? Foi isso? Eu acho que tem um elemento adicional aí. Primeiro, houve uma discussão muito grande sobre a questão da partilha, o modelo, a alteração do modelo. Que a empresa estatal participa das empresas? Das empresas existem modelos no mundo em que isso acontece. Eu acho que tem 2 grandes elementos, se nós pudéssemos falar, e aí envolve muito um pouco que o tema que o livro aborda, que é como o Estado participa, qual é a regra do Estado participar quando o setor privado entra. Bom, primeiro eu acho que tem a ver com uma regra onde a Petrobras tem a obrigação de, no mínimo, explorar 30% e operar esse campo em 30%. Começa pela própria Petrobras. Começamos pela própria Petrobras. Depende de uma empresa estatal. A capacidade financeira da Petrobras hoje, que é uma empresa muito mais alavancada, é uma empresa hoje com problemas sérios de custos de produção, tem a ver com uma gestão e uma intromissão do ponto de vista de uma empresa que é listada em bolsa,
vide o que aconteceu com a perda de valor nessa empresa, né, de desacertos e, entre outras coisas, critérios de retenção tarifária, ou seja, impedir a empresa de financiar seu próprio investimento por uma opção de controlar a inflação ao invés de controlar, evidentemente, de cuidar da gestão da companhia. Então, o outro elemento é a criação da PPSA, né, alguns brincavam da Petrosauro, né, a nova empresa que vai, na verdade, ter um poder, não vai colocar nenhum dinheiro, mas ela terá um poder imenso sobre o consórcio que vai explorar. Com a tua experiência também de BNDES, como é que você vê a atuação do banco hoje em dia? Quer dizer, o banco passou da coisa de quase ser extinto, né, na época do governo Fernando Henrique, para uma atuação fortíssima na economia, né? Financiou os campeões nacionais. Agora parece que está voltando um pouquinho atrás. Como é que você vê essa participação do BNDES na economia e até um pouquinho do impacto no desenvolvimento do país, né? A vocação do BNDES hoje tem que ser de um apoiador do mercado de capitais, de um ator conjunto com o mercado de capitais. Acho que essa tem que ser a grande função do banco, de um alavancador do mercado de capitais e não de um alavancador de algumas escolhas de alguns setores de uma forma muito pouco transparente, que, na verdade, eu acho que esse é um tempo que se passou. 2008 foi apenas um episódio, né? De 2008 em diante, o BNDES, na verdade, aumentou a sua vocação de financiar alguns vencedores, algumas empresas que não precisam de capital de longo prazo, como financiamento a montadoras internacionais, multinacionais, que na verdade pegam dinheiro barato do BNDES não para exportar, mas para vender para o mercado interno. Tem comprometido até a própria política macroeconômica do governo, né? Tem aumentado. Sim, excelente ponto. Eu acho que você trouxe aqui um ponto que é verdadeiro, quer dizer assim, a forma como o BNDES tem sido usado para financiar os chamados campeões é uma forma de aumento do endividamento bruto do setor público. E isso gerou, de 2008 para cá, e não adianta vir com o argumento de que acabou gerando emprego, gerou investimento, até gerou, mas de uma forma em que você comprometeu vigorosamente as finanças públicas. Na verdade, o endividamento público ele tem um efeito absolutamente pernicioso, né? Ele, na verdade, faz com que todos nós paguemos essa conta, porque endividamento público significa custo financeiro maior. É juro maior da dívida que você vai pagar. Exatamente. Que o governo mesmo critica, né? O governo mesmo critica porque ele é obrigado a gerar dívida pública, até porque ele também não faz o dever de casa fiscal, né? Você é sócio da ANEEL Investimentos, está completando 10 anos, inclusive. Isso. Né? É uma gestora independente de recursos que tem uma atuação tanto no mercado financeiro quanto também de investimentos, fundos de investimento, private equity. Exatamente. Como é que vocês estão vendo o investimento das empresas nesse ano que vem agora? Você tem eleições? Do ponto de vista dos nossos investimentos atuais, nós estamos olhando as empresas, por exemplo, vamos preparar um cenário de 1 ano e meio, um orçamento de 1 ano e meio. Essa é a primeira coisa. Nessas empresas, a gente também não enxerga a gente vê um período de aumento inflacionário, mas não vemos ainda um sinal de descontrole inflacionário. Mas, sucessivamente, para todos nós que já vivemos uma agenda de inflação, anos subsequentes, sequentes e contínuos de inflação alta significa que a economia se indexa. Então, é muito importante para esses empresários estarem preparados de que a permanência da inflação, e ela não bate igual para todo mundo, né? Alguns setores são mais penalizados, outros conseguem repassar preço mais do que outros. É um aviso extremamente importante na gestão de caixa. E por último, nós estamos também cautelosos com as companhias em que elas não se endividem, né? Ou seja, elas têm que, na verdade, trabalhar de forma muito organizada com a sua própria geração de caixa, porque o recurso vai ficar, provavelmente, com uma certa aversão a risco do sistema bancário, um pouco mais curto e um pouco mais caro. Muito bem, eu conversei com o Luiz Crisóstomo de Oliveira Filho, sócio da ANEEL Investimentos e ex-executivo do BNDES. Muito obrigado, Luiz, pela presença aqui no Café na Arena. Muito interessante a entrevista e conto com vocês aí para um próximo Café na Arena. Muito obrigado.